Hoje você vai aprender sobre Etidorpa. Provavelmente você nunca ouviu falar dessa palavra. Afinal, o conhecimento proibido não vai para você. Para você são os macacos veganos, explicado pelo Pirula, Drauzio Varela ou qualquer grande cientista aí que está na televisão. Mas para eles, processo de criogenia, hibridização, múltiplas dimensões. Então, o conhecimento ele é profundo e não é para qualquer pessoa. Mas, se você permitir, eu vou lhe ensinar sobre esse assunto, tá bom? Então se junte a essa turma. Hoje você não está sozinho, nós temos o professor Brisonho. E aí, meu, esse canal é uma viagem, meu, uma viagem. Nós temos o professor Macaco Vegano, 100% delícia. Então simplesmente tem uma galerinha online também aí, tá? Você vai participar, você vai aprender sobre esse conteúdo. Bom, eu preciso, antes de iniciar esse vídeo, que você deixe o seu like. É a semeadura para que você possa contribuir para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. Através do seu like, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você não é inscrito, recomendo que se inscreva, o conteúdo aqui é bem relevante para a sua vida. E conheça o meu trabalho, tem links aí na descrição. Eu ensino sobre empreendedorismo físico, empreendedorismo digital, canais no YouTube, como é que funciona canais de sons, como é que você faz para ganhar dinheiro. Então eu ensino para as pessoas a removerem as amarras do sistema. Eu já tive alguns alunos, tá, que eram advogados. Teve um caso que era um cara que era juiz e largou o Brasil, isso tem muito tempo, tá? Mas uns casos assim que eu gostaria de comentar para você. Eu não gosto de ficar trazendo essas coisas para o canal, tá? Não gosto, porque não é o foco do canal. Mas praticamente o seguinte, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma 380, tem 9mm. E é simplesmente um objeto de resguardo da tua família. Muita gente acha que botou a mão naquilo ali e vai para a cova, né? Então o que acontece? Tem alguns alunos meus que eu estava ensinando sobre despachante de armas. Para fazer o processo, para se tornar despachante, não precisa ter graduação, não precisa falar inglês. E o processo de despachante de armas é um trabalho que você pode dar entrada na Polícia Federal ou no Exército Brasileiro sem precisar de um despachante. Mas o fato de ter um despachante vai fazer com que facilite para você a posse ou porte de armas, tá? Porque você imagina você chega num delegado, igual por exemplo o delegado da Polícia Federal de Belo Horizonte, que é onde eu consegui a minha posse, e você chega lá e o cara não vai com a sua cara. Ou simplesmente o cara olha pra você e fala assim, esse cara aí não precisa de arma não. Então você é reprovado, gasta dinheiro com isso, sabe? E tem que fazer testes psicológicos, uma série de coisas, tem que ter ficha limpa. E aí acontece, o processo de despachante de arma facilita tudo pra você. As provas você tem que fazer, tá? Mas facilita. E o processo que eu fiz, tá? Na época, eu paguei R$2.000 por processo. Então eu fiz um processo da Polícia Federal e depois fiz um processo do Exército Brasileiro, né? Para poder fazer o translado, ter porte. E cada arma que eu fazia era mais ou menos R$1.000. Então eu gastei com burocracia mais ou menos uns 10 mil, tá? Isso para mim. E o que acontece? O processo de despachante de armas é uma coisa que você pode cobrar como consultoria, R$1.500, R$2.000, inclusive bem nos primórdios, quando eu comprei essa fazenda, eu tinha 4 malinois, tá? Que eu comprei de um cara que era policial, e eu doei alguns malinois, porque eu tinha muito malinois aqui. E aí, depois eu fiquei com alguns, foram dando cria, e inclusive o penúltimo que eu tinha doado, tá? Simplesmente foi para um cara que era despachante de armas. E acontece o seguinte, é um processo que te cobra R$1.500, R$2.000 por pessoa, e você fala, mas é muito pouco. Mas se você pega 10, 20 processos por mês, através de uma coisa chamada anúncios, né, que eu sempre venho defendendo aqui, você consegue ganhar 30, 40 mil reais. Assim, livre, tá? Livre. E aí você simplesmente com 3, 4 meses compra a tua chácara, o teu sítio. Não é algo difícil, e você pode, além do processo de despachante de arma, você pode prestar essa consultoria aqui para a pessoa
Por exemplo, eu não gosto de falar aqui, eu tenho uma Imbel, tá? Mas você pode prestar consultoria, que tipo de arma a pessoa pode ter. Você pode, por exemplo, fazer um pacote completo para a pessoa, que você pode dar o curso de tiro, por exemplo, eu tenho um curso de atirador, eu tenho montagem do primeiro escalão, do segundo escalão, curso de atirador longa distância, curta distância. Então tudo isso aí você pode ofertar junto para a pessoa num grande pacote, mais um conhecimento sobre armamento, porque a pessoa que está entrando nesse mundo não sabe de nada. E muitas vezes ela pega um tipo de arma que praticamente atira sozinha, né? Você precisa de alguns respaldos, de alguma segurança para a tua família. Então é algo que eu venho falando assim, sutilmente dentro do meu curso para os meus alunos. Não só isso, eu vim falando também sobre as máscaras. Aí teve porque o brasileiro, ele adora botar defeito nas coisas, adora comentar aquilo que ele não sabe. Eu falei que eu gasto mais ou menos R$3 para produzir essa máscara. Eu mostrei no caso as máscaras que eu fazia, os erros, né? E R$3. E para vender eu vendo por 30 para ter aquele choro, né? O brasileiro gosta de choro, para sair por R$25. Aí vem os caras falando, não, mas eu compro essa máscara aí por R$5. Então compre, meu amigo, então compre. Então a gente gosta de falar mal, mas os meus alunos que decidiram trabalhar com isso aqui já estão obtendo resultado. Tem mais ou menos aí uns 40 dias que eu falei sobre máscara, já teve aluno meu que ganhou mais de R$2.000. Porque simplesmente é o seguinte, é a nova modalidade, a nova normalidade, não vai mudar, aceite. Vai continuar para sempre isso aqui. E aí acontece, você vende isso para a pessoa, não é caro, é lavável, é um tecido que não é horrível para respirar, tá? E eu ensino como desde o processo de fabricação de fornecedor. E aí simplesmente você vende no metrô, eu ensino as técnicas de vendas e você tira, às vezes você tira R$1.000 um dia de lucro com máscaras. Por exemplo, essa aqui é a máscara que eu tenho da Dragon Ball. Aí vem um retardado falar assim, não, eu compro por R$5, então compro. O brasileiro, ele gosta de sabotar o próprio brasileiro, ele nunca vai valorizar o serviço dos outros. A grama do vizinho sempre é mais verde do que a sua. Então o brasileiro é assim. Acostume-se, se você quer ser empreendedor, se você, por exemplo, quer ter um respaldo para a tua família, acostume-se. Por exemplo, um engenheiro elétrico ou eletricista, porque eles não gostam de chamar de elétrico, né? Mas um engenheiro eletricista, como eu cursei até um período da PUC Minas, você estuda 5, 6, 7 anos para começar a trabalhar como analista, ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais. No final da sua vida, com 60, 70 anos, você está ganhando 12 mil. E olhe lá, se você tiver MBA, inglês, francês, alemão e mais alguns outros cursos de pós-graduação. E ainda tem que ser competente para ganhar 12 mil reais. Se você trabalha como despachante de arma de fogo, por exemplo, essa aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Você trabalha e você chega a ganhar 20, 30 mil reais. Às vezes o cara só tem a oitava série. Pois é, bem-vindo ao Brasil, tá? Não é um país para amadores. Então, simplesmente, quem quiser conhecer o trabalho, tem um link aí na descrição. O que eu preciso falar para vocês que é extremamente importante, tá? Inclusive, eu gosto de deixar a minha pronto uso. Bom, vamos lá. O que eu acho importante falar para vocês sobre Etidorpia, tá? Eu não vou dizer o nome da seita, todo mundo já conhece, né, aquela seita com ele. Mas um homem, tá, que era iniciado de uma seita, ok? Ele praticamente escreveu um livro retratando a ida dele ao submundo, tá? Retratando a ida dele ao submundo. E eu achei interessante. Por quê? Porque foi um registro antigo, não foi um registro recente. Não, na época não tinha Almirante Burns, não tinha Nikola Tesla, não tinha ninguém, cara. Ele retratou isso em 1800. Era próximo de 1900, estava em teoria na corrida da eletricidade. Mas a retratação desse cara foi fenomenal. Por quê? Porque o que ele falou bate muito bem com os modelos propostos em 2012 por David Lapointe, que está à frente desse estudo aqui. Então esse cara ele descreveu como foi a ida dele ao submundo, mas obviamente não acabou bem, né? Eu vou mostrar para vocês. Então hoje eu costumo dizer para você o seguinte, se eu ficar sério, o assunto é tão importante para você, que se eu ficar sério aqui, preso aqui, você não aprende. É um assunto tão importante, tão impactante para a tua vida, que não adianta eu ficar tão sério, eu tenho que brincar com você. Então tem uma galera aí, a Gadolândia Online, né, para você descontrair, para você não levar isso muito a sério. Mas nós temos aqui algumas fontes, algumas evidências, tá? Por exemplo, no livro Etidorpa, de John Uri Lloyd, ok? Um iniciado de uma seita, todo mundo conhece, né? Com o nome de I'm the Man, né? Eu sou o homem.
desiste de tudo, sumiu do mapa, tá? E é iniciado no mundo interior da Terra, o mundo interior Hollow Earth, ok? Sua viagem começa em uma caverna em Kentucky, onde ele conhece o seu estranho guia que o leva em uma viagem fantástica pela Terra-média e para o país desconhecido. Toda cultura de religião com resguardo no cristianismo, somente o cristianismo não tem isso, toda cultura tem os seus guias. Por exemplo, você é espírita, você tem o seu guia espiritual. Você não sei o que, você tem aqueles grandes axiomas e aions do budismo, que são os guias. Você tem na Grécia os antigos deuses e os seus semideuses, e não só isso, mas toda a arquitetura do conhecido como Panteão, né, que é onde viviam os deuses e semideuses do grego que orientavam a raça humana. Então toda a cultura, de menos o cristianismo, onde o propriamente dito Deus, ele diz que só depende dele, não mais de nenhum ser, né? Então somente essa crença não tem outros guias. E aí acontece, inclusive em seitas tem guias também, tá? Só que é como Cristo mesmo dizia, guias cegos, tá? É praticamente isso, guias cegos. E eu vou explicar para vocês. Então, né, ele conheceu o seu guia, que o levou a uma viagem fantástica pela Terra-média e para o país desconhecido. O cara escreveu, eu não vou ter tempo de ler, mas ele escreveu um livro que hoje é disponível ao público por mais de 400 páginas, retratando a ida dele em Hollow Earth. Todo o processo até ele chegar lá embaixo. Só que dessas 400 páginas, 300 páginas é somente o processo de ida até o local. Então não tem tanta informação do local, mas de ida e volta até o local tem, tá? A estranheza começa a 16 km abaixo, onde a luz se torna permeável, sem sombras, e onde a gravidade começa a diminuir. Muitas pessoas não entendem o conceito de flat ou terra parará-pururu plana, ou flat parará-pururu earth, né? Que consiste em que você tem um modelo da Terra e você tem um domo. Muitas pessoas param ali. Eles não conseguem entender que o mecanismo explícito por Enoque é muito mais amplo. São coisas, são conhecimentos que ao homem beiram a loucura. Então não é só a questão do domo plano, com o sol, uma lua rodando. Não é aquilo, cara. Por isso que toda vez que alguém me pergunta, você acha que é redondeta ou planeta? Eu falo, meu amigo, eu não sei. O Albert Einstein, que assim, eu não considero como um grande homem, mas sim, ele foi um grande homem. O Nikola Tesla, esse sim eu considero como grande inventor. Ambos diziam a seguinte frase: a coisa mais impossível para o homem é aceitar o desconhecido. Aceitar que está errado, isso já falava Aristóteles, Platão e Arquimedes, e né, com Nikola Tesla e Albert Einstein aceitar o desconhecido. Então o homem não aceita de jeito nenhum que ele não consegue saber das coisas. Eu não sei. Então, assim, eu assumo publicamente que eu não sei o verdadeiro formato. Mas o que o cara está falando aqui condiz com os dados de estudo que nós temos. Por exemplo, ele começou a falar que a gravidade começa a diminuir a 16 km. E aí nós entramos nesse modelo chamado confinamento de domo, tá? Do David Laponte, que foi apresentado à internet em 2012. Tá? Ele continua vigente, fazendo seu trabalho na língua americana. Tá? Ele tem um canal no YouTube. E ele fala sobre esses processos de forma matemática, mais precisa do que aqui. Aqui eu vou pincelar para não ficar chata a aula, né? Então, praticamente, esse processo ele fala sobre isso aí. Aí ele fala o seguinte: a 40 a 80 quilômetros, eu até botei uma seta ali, de profundidade, o homem parece muito mais jovem, eu vou explicar isso. Perde 2/3 do seu peso, desenvolve um halo de luz ao seu redor, uma áurea de luz ao seu redor. Tudo isso eu vou explicar. Então, praticamente é o seguinte: quando você está a 80 km para baixo da Terra, a gravidade fica nula. As pessoas acham que simplesmente nós estamos no marco zero, é o que as pessoas pensam, que a Terra está no marco zero e nós temos, né, a abóbada por cima. Só que a Terra não está no marco zero, é como mostrado aqui. A Terra está deslocada o seu eixo para baixo. Isso faz com que exista uma força, campo eletromagnético, que empurra para baixo. Então, por exemplo, o momento plano e perfeito da Terra não é na superfície, mas sim a 80 km para cima. Então, quando você vê astronautas flutuando, os caras falam assim: nossa, todos aqueles
satélites no espaço são fake news, não sei o que, os astronautas no espaço são fake news. Não são fake news, desculpa te falar, mas não são fake news. Quando você ultrapassa 80 km de altura, a gravidade anula, porque o campo eletromagnético que ele faz assim, provavelmente você deve ter aprendido a lei de Faraday, que ele faz assim com o dedo, né? Provavelmente você deve ter aprendido, chega um certo ponto que ele anula, ele chega que ele anula. Então praticamente a 80 quilômetros não tem gravidade na Terra, você fica perpetuando, flutuando ali, e é ali que eles colocam seus satélites, porque ficam em órbita, né? Eles simplesmente não exercem força, mas existe um grande empuxo ali, e fica ali, funcionando com a energia solar. Então isso existe mesmo. Então 80 km para cima, gravidade nula. Só que o que ninguém pensa é que um campo eletromagnético ele tem o formato de uma maçã. Então você tem um campo eletromagnético para cima e você tem um campo eletromagnético para baixo. Por isso o David Laponte fala do flip ring e do shock ring. Porque você tem um campo eletromagnético para cima e o campo eletromagnético para baixo. Então, da mesma forma que a 80 km para cima você anula a gravidade, a 80 km para baixo você anula a gravidade. Por isso que ele falou, olha, a gravidade começa a diminuir, mas entre 40 e 80 km, profundidade, o homem parece mais jovem, perde 2/3 do seu peso e desenvolve um ralo de luz ao seu redor. Ou seja, quando não se existe mais tal força que manda você para baixo, começa a produzir um certo tipo de luz dentro de você, porque a luz ela se comporta também através da gravidade. Inclusive a teoria do Albert Einstein, que a luz fazia curva através da gravidade, tá? A teoria do Albert Einstein de relatividade era isso. Inclusive eu tive essa aula em física na faculdade. Então praticamente é isso. 80 km para cima, gravidade nula, 80 km para baixo, gravidade nula também. Então o que esse cara relatou em 1895 condiz com os estudos hoje do Laponte, em 2012, tá? Vamos continuar. Ele fala o seguinte, ó. Ele e o seu guia andrógeno, que aparentemente não é que não tem sexo, é que tem 2 sexos, né? São capazes de pular como astronautas ou de maneira como pulávamos e planávamos em nossos estados de sonho. No caminho eles veem maravilhas incomuns, como fungos gigantes e montanhas feitas de cristal de sal gigantes. Eles também encontram estranhos animais parecidos com os pré-históricos e enormes insetos que só podem ser descritos como estranhos e maravilhosos, tá? Eu vou passar essa imagem para você ter uma noção desses insetos aqui. Bom, ele fala que ele encontra montanhas de cristais. Pode ser de sal, pode ser de outros materiais. Ele retrata isso no livro dele, lá nas mais de 400 páginas. E eu falei sobre isso aqui. Existem montanhas de cristais, cidades de cristais. Quando você pega, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Quando você pega esse celular aqui, ele tem... O meu celular tá arregaçado, tá, pessoal? Estou usando outro celular para trabalhar, mas, por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse telefone aqui é o Galaxy Note 10 Plus, tá? Que sozinho hoje ele é capaz de substituir um computador. Eu já percebi isso. Esse celular aqui, ele tem um grande processamento. Por quê? Porque ele tem... o processador dele é folheado a ouro, não é de ouro, é folheado a ouro. Então as peças de desenvoltura dentro do hardware, que é a parte verde com microchips ali que você conhece, é folheada a ouro. Só que a tecnologia ela tem o seu ápice e a sua queda. Então a tecnologia não vai evoluir para sempre. Para você que é jovem e não tem conhecimento sobre isso, o fator limitante do processador, do computador ser mais potente ou não é o software. Não é você ficar lançando placa de vídeo, não sei o quê. Não é o software, é o hardware. E o hardware depende dos elementos químicos. Por exemplo, o elemento condutor do ouro é X. E se você tentar ultrapassar X, não vai conseguir. Então o ouro tem o seu limiar de condutividade. Quando chegar nesse limiar de condutividade, quando o homem explorar esse limiar, não conseguir mais ultrapassar o limiar do ouro, o homem começará a buscar outros materiais. Então o ouro, vamos supor, por exemplo, que nós estamos no processador i9, por exemplo, e que o ouro conduz até o i20, por exemplo. O i20 é o limite máximo que um metal como o ouro quimicamente consegue conduzir.
Então vai começar um processo de busca por mais poder de processamento. E sabendo que não é o software que limita, mas o hardware, eles vão começar a buscar metais, minerais. E aí vão sair do ouro para nióbio, que é usado pela NASA já há muito tempo, grafeno, silício. Vão começar a usar outros tipos de materiais que têm maior condutividade do que o ouro, são materiais mais nobres, tá? O ouro não é o material mais nobre que existe, não. Não é ouro nem diamante, tem materiais acima disso. Tá? É porque na escola ele é apresentado isso, tá bom? Então assim, eles vão começar a usar outros materiais. Quando chegar no limite do grafeno, nióbio, entre outros materiais, vai ter que usar algum material que conduza a velocidade da luz, porque é o limiar máximo que o universo é capaz de transportar, que é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, é uma velocidade bem absurda, tá? Então praticamente é essa velocidade máxima conhecida pelo ser humano. Tá? Maior que isso aí é só atravessando um portal. Então o que acontece? Qual que é o elemento que conduz nessa velocidade? São os cristais. E nós temos os registros desses cristais como fonte energética e fonte de conhecimento. Por exemplo, o pessoal de Tartária, eles tinham telefone, toda a estrutura deles era baseada em cristais. Os antigos, que você conhece como Avatar, o filme Avatar, que era a Era de Pangeia, era a tecnologia cyberpunk baseada em cristais. Grandes avanços tecnológicos. Então o cristal é um limiar. Hoje, nós temos pequenos fragmentos do mundo do passado. Por exemplo, o relógio de quartzo, ele tem um cristal, esse cristal vibra, produz energia e consegue regular o tempo. Então é um pequeno resquício do que sobrou do uso desses cristais do passado. Então o cristal é o último limiar de avanço tecnológico. Falado disso, agora sim interessante você entender quando ele fala que ele viu simplesmente lugares, tá? Montanhas feitas de cristais, cidades feitas de cristais também, porque é um nível maior tecnológico. Por isso, em Apocalipse fala que a cidade santa também é feita de cristais, porque sim, eu não sei se você sabe, mas os céus, quando você estará com Jesus Cristo, acredito que você o aceitou como seu Salvador, sabe que existe internet, não tem Facebook, mas existe internet, existe tecnologia, existe tudo que você pode imaginar de grande avanço tecnológico nos céus. Ah, mas é impossível. Deixa eu te falar uma coisa. Os santos sentinelas, em Gênesis 6 na Bíblia, enamoraram das mulheres, desceram pelo monte Hermon, Armon amaldiçoado, e deram origem a gigantes, deram filhos de Giburins, Nefilins, os gigantes ali que você conhece. Os anjos, segundo Enoque e segundo a própria Bíblia, repassaram um conhecimento proibido para os homens, que é ciência. E a Bíblia, toda vez que fala de ferro, ferreiro, é grande avanço tecnológico. Então, como é que os anjos passaram tecnologia se no céu não tem tecnologia? Onde é que eles aprenderam isso? Então é óbvio que existe tecnologia no céu, acostume-se a isso. Terá lá a internet, terá tudo que você pode imaginar, meu amigo. Não estou quebrando a cara aqui não. Só que não é da maneira que você vê. Você não vai entrar no céu e ficar no Facebook o dia inteiro, tá entendendo? Não existe essa história. Como é que o pessoal usava a internet no passado? Por exemplo, quando você tinha a Pangeia antiga e o corpo do ser humano era um corpo diferente do carbono hoje, sendo proveniente de silício, e o cabelo do ser humano era vivo, ele mexia. Quando o ser humano conectava o cabelo na árvore, ele conseguia acessar a grande rede neural de internet que tinha o histórico de pessoas que já viveram, tudo que já tinha acontecido. Então, essas grandes árvores que se enraizavam e trançavam pela terra eram fonte de alimento e fonte de conhecimento para ele. Muito foi dado, muito foi cobrado. Então, esse é um nível de internet que se tinha no passado. Eu acredito que deve ser algo semelhante a isso nos céus. Não é o que nós temos hoje. A tecnologia hoje dos homens é uma tecnologia maléfica. Inclusive, recomendo você assistir meu último vídeo, tá? Aí o cara fala o seguinte, ó, vamos lá. Cogumelos gigantes e criaturas na Terra-média 25 a 30 milhas abaixo, né? Que é o nosso famoso gigantismo que eu vou explicar aqui. Esse cara começou a falar que quando ele desceu no Hollow Wolf, no submundo da Terra, ele começou a relatar que existiam fungos gigantes, cogumelos imensos, inclusive o tamanho do cara é esse aqui, e o cogumelo é esse aqui, é tipo 8, 9 vezes maior que o cara, 10 vezes maior que o cara. Ele viu pterodáctilos, dinossauro rex, mamutes, ele viu um monte de animais que em teoria estariam extintos, né? Ele viu tudo isso no subsolo da Terra. Dois motivos para isso acontecer. Primeiro, que no subsolo da Terra, a atmosfera continua a mesma do período da Pangeia. Então, por exemplo, quando aconteceu o dilúvio, tudo aquilo que estava na superfície foi embora, morreu.
O ar ficou muito rarefeito para esses animais, mas boa parte deles foram preservados no subsolo da Terra. No subsolo da Terra tem 3 vezes mais oxigênio e a pressão atmosférica é maior, produzindo gigantismo. Inclusive, nós temos estudos sobre isso. Por exemplo, o National Geographic ele descreveu, olha só, o estudo científico do Kaiser, né, sobre gigantismo no cenário evolucionista. Eles não fizeram sobre Deus, eles estavam falando sobre o cenário evolucionista, do Big Bang, tá? Da seguinte forma, para os insetos gigantes que vagavam pela Terra há 300 milhões de anos, tá? Data especulativa, havia o dobro de oxigênio no ar, é o que eu estou falando com você. Uma concentração maior de oxigênio na atmosfera permitia que as libélulas crescessem ao tamanho de gaviões. Então a libélula desse tamanho, 20 vezes maior, tá? Só porque dobrou o nível de oxigênio, 20 vezes maior. E alguns insetos semelhantes a mílipes alcançavam cerca de 2 metros de comprimento, tipo centopeia, por exemplo. Naquela época havia entre 31% a 35% de oxigênio no ar, disse Kaiser, principalmente autor do estudo, tá? Agora temos cerca de 21%, que é mais ou menos quase metade disso aí. Isso significa que os insetos precisam de quantidades menores de ar para suprir suas demandas de oxigênio, permitindo que as criaturas crescessem muito mais. Existe um estudo paralelo, tá, da Ebina, ok, de uma cientista, que ela, inclusive eu coloquei esse link aqui, você pode pausar e escrever no Google, que é o oxigênio e as nanobolhas, e sobre o processo de gigantismo de peixes e plantas. Ela desenvolveu um estudo provando que você oxigenar a água e oxigenar o ambiente com o dobro de oxigênio, você produz gigantismo. Eu peguei um trecho do estudo dela e ela fala o seguinte: um estudo utilizado de nanobolhas de ar ou gás oxigênio a fim de investigar o crescimento de peixes. O peso total do peixe de água doce aumentou de 3 kg para 4 kg em água normal, enquanto aumentou de 3 kg para 12 em água com nanobolhas de oxigênio. O que é isso? É uma água com tanto oxigênio que o peixe desenvolveu muito mais. O peixe que era para ter 3 metros estava tendo 12, por causa de nanobolhas de oxigênio no mar. Inclusive, não está constando nesse livro aqui, pelo menos a parte que eu li não consta, mas do Júlio Verne consta que é tanto oxigênio no mar, no Hollow Earth, que você consegue respirar debaixo d'água. É tanto oxigênio condensado ali que você puxa o ar, você assusta, você acha que vai afogar, mas você consegue respirar debaixo d'água devido à grande pressão atmosférica e o grande nível de oxigênio. E ela fala o seguinte, que os peixes que tinham 50 quilos, os grandes peixes, né, passaram para 129 quilos em água normal, somente alterando a atmosfera, e de 50 para 148 com nanobolhas de oxigênio na água também. Então o fato quando você duplica ou triplica o nível de oxigênio, você produz gigantismo. Isso porque ela não utilizou ainda o processo de pressurização, que teve um cientista japonês, eu nunca mais achei a pesquisa dele, foi varrida como se ele nunca tivesse existido, que ele provou isso. Peixes desse tamanhozinho ficavam desse tamanho. Se você dobrasse, olha que coisa contraditória, se você aumentar a pressão atmosférica e triplicar o número de oxigênio, você produz gigantismo também. E isso condiz com o quê? Com o desenho do cara. Então olha só, olha que coisa interessante. O cara falou da gravidade nula a 80 km para baixo da Terra, condizendo com um estudo do David Laponte. Ponto número 1 é esse. Depois o cara chegou e falou sobre animais antigos, pterodáctilos, animais répteis antigos, tá? E também falou sobre cogumelos e insetos gigantes, que condiz com o processo de gigantismo que era da época da Pangeia e hoje vive no submundo. Então, eu tenho para mim que esse livro não é totalmente mentiroso. Quando a gente pega algo para estudar, a gente fica um pé atrás. Será que esse cara está querendo se promover por trás disso? Será que esse cara está querendo... Não, pelo menos o cara acertou. Esse cara aqui, ele acertou 2 pesquisas que aconteceram 100 anos depois. Ele fez a pesquisa em 1895, uma foi em 2012 e outra foi em 1990. Então foram 100 anos depois. Ele acertou, ele descreveu exatamente o que as pesquisas falaram. Então, de certo modo, ele não está tão errado assim, ok? Aí, qual que é o grande eis da questão? Vamos lá. Eu falei para você que esse cara ele é um iniciado de uma seita. Existem milhares de seitas por aí, tá? Você conhece a seita M porque é conveniente. Mas, cara, eu vou sem brincadeira, eu acho que existe umas 40 seitas. Conhecidas pelo povo, umas 2, 3. Mas existem umas 40 seitas. Então, praticamente, o que acontece? Ele foi iniciado, você vê pela última imagem à direita aí, tá? E aí, através do início dele, ele foi para a caverna, encontrou esse guia dele lá espiritual, e aí a coisa começou a ficar estranha.
É aí que eu queria chegar para você. Todo mundo falando guia espiritual. Ele começou a questionar. Porque ele começou a cair em contradição com o Hollow Earth. Ele achou que era um lugar de grande avanço tecnológico, um lugar de grandes maravilhas, porque a primeira impressão é o que conta, né? Então o cara ficou maravilhado com isso. Só que ele começou a ver que não era bem isso, que esses seres estavam se refugiando. É como se fosse um refúgio, e não simplesmente uma oitava maravilha do mundo. Era um refúgio. E ele começou a questionar, o cara é questionador. Ele mesmo disse no livro dele que ele é um questionador. Então o cara começou a se questionar. E num certo momento ele levantou um pedaço de ferro para poder bater nesse guia espiritual. E o guia espiritual falou para ele assim: lembre-se do Irã Bif. Antes do cara levantar para dar de porrete pro famoso guia espiritual dele aí. Quando eu falo guia cego, não é à toa. E aí, o que é o tal do Irã Bif? Irã Bif assim, tem três referências profundas na Bíblia. Primeiro, o rei de Tiro, como Irã Bif. Nós temos que é o conselheiro do rei de Tiro, que foi o cara que modelou e arquitetou o templo de Salomão, também era Irã Bif. E nós temos aquele que, na época de Nimrod, de Tubal-Caim, que foi o primeiro construtor, Irã Bif. Então esse cara, eu não sei se esse cara era imortal, o que aconteceu com esse cara, mas ele tá presente na Bíblia 3 vezes. 3 vezes. Em datas bem longas. Ou é a mesma pessoa, ou simplesmente alguma descendência com o mesmo nome. Não faço nem ideia se esse cara viveu 2000 anos, não faço nem ideia. E esse cara, inclusive o filme Homem de Ferro é a retratação de Irã Bif, tá? Homem de Ferro e Irã Bif é a mesma coisa. Depois eu posso tirar um tempo para te explicar isso aí. Então praticamente o cara ficou bem pé da vida com esse guia espiritual. Aí não, mas lembre-se do Irã, porque o Irã Bif ele foi no submundo e voltou. Foi um dos poucos que foi e voltou. Aí para poder encorajar o cara a continuar descendo, porque o cara chegou num certo ponto que ele começou a entender que tinha um inferno ali. Ele desceu, viu as maravilhas, cogumelos, maluqueces. Aí chegou um certo ponto que ele desceu tanto que ele falou: peraí, tem coisa errada aqui. É como se a realidade fosse deixando de existir. O meu coração, um pouco tempo atrás, parou de bater. Eu não posso continuar nessa história, essa loucura. E aí o guia querendo que ele continuasse. E ele falou assim: não vou continuar. Já querendo meter a porrada no guia espiritual. Aí pediu desculpas, não sei o quê, porque o cara retratou um conhecido antigo. Só que aí chegou um certo ponto que esse cara, ele começou a bater de frente com o guia e não arredou o pé. Ó, aqui para baixo aqui é um abismo, um buraco negro, não consigo ver o que está no fundo, é algo que está me deixando tremer o meu corpo. E não sei o que, no final das contas o guia espiritual dele jogou ele no poço. Olha que delícia, guia espiritual, um grande ser evolutivo do reluzente de luz, porque ele é retratado como um ser de luz, jogou ele no buraco. E aí, de repente, um outro cara que é o amigo dele recebeu os manuscritos dele, da viagem que ele fez, porque ele estava anotando tudo. E aí, olha que coisa interessante, o amigo dele recebeu os manuscritos dele e diz ter conversado com o espírito do cara. Só que olha só, olha como é que esses caras não pensam. O cara foi jogado no abismo e aparece o fantasma, né? Tá entendendo a história? Então o cara foi iniciado numa seita, percebeu a merda que fez, porque estava vivendo ele descobriu que existe o inferno, né? Acho que da pior maneira possível, e ele ficou pé da vida com esse ser. E aí o que ele fez? Ele queria ir embora, o ser foi lá e jogou ele no buraco. Aí, para poder maquiar a história, para não falar que o guia espiritual julgou ele ao Abaddon, a dimensão mais terrível que existe, simplesmente falou que ele voltou espiritualmente, que ele conseguiu encontrar a verdadeira luz, a verdadeira relucência de conhecimento, e que ele voltou não mais como um homem, mas como um ser espiritual. Sendo que uma das últimas imagens, parte 315 de um livro, faltando 70 páginas para acabar, olha que coisa interessante, o guia espiritual joga ele do abismo. Então, você consegue entender a lógica? Não tem lógica, é simples assim, não tem lógica. Então o que acontece? Para você poder entender, tá? Esse cara simplesmente foi ao Hollow Earth e ele não gostou do que viu. A grosso modo, maneira simples e prática de entender, ele não gostou. Primeiro momento ele ficou relumbrante, não sei o que, animais, coisa. Mas quando ele começou a investigar direito, o cara não gostou do lugar. Aí esse cara falou o seguinte: você estará obrigado a fazer um juramento de sigilo. O guia espiritual dele falou: você é obrigado a não contar o que você viu aqui.
juramento de sigilo. O guia espiritual dele falou isso com ele. Aí, simplesmente, parece que ele não quis concordar com o sigilo, o guia espiritual jogou ele lá no abismo, né? E aí, para poder falar com o pessoal que estava lá em cima, não sei o quê, não, ele voltou no espírito, ele voltou reluzante, ele não quer nem mais voltar para a Terra. Que delícia, né? Então, o que acontece? Eu sempre falo, não confie em espíritos. Jesus Cristo mesmo diz, não confie em guias. São guias cegos, sepulcros caiados. Não dá para você confiar nessa história do mundo espiritual. E o pessoal confia. E aí eu falo, não, isso tudo é mentira. Tá, se realmente essa história fosse mentira, por que existe um quadro do Bigodudo, da G2, que eu não posso dizer o nome, simplesmente marcando a Terra Parará-Pururu plana? Sim, um quadro real, documentado, do Bigodudo marcando a Terra Parará-Pururu plana. Nós temos quadros da Mary Moe com baita placar escrito Flat Parará-Pururu Earth, né? Então, assim, a coisa é bem mais profunda do que você imagina, tá? Bem mais profunda. Então, olha só, isso é um quadro de retratação. Mas é aquilo que eu venho dizendo para os meus alunos, né? A divisão do conhecimento é mais ou menos dessa maneira. Que, ó, vamos escutar para você poder aprender. Não, escutar não, porque não precisa, né? Mas simplesmente só para você poder assistir, para você ter uma ideia de como é feito a divisão das coisas do mundo, né? Como que é feita a divisão do conhecimento? Praticamente é dessa maneira, ó. 1 para você, 1, 2 para mim. 3 para você, 1, 2, 3 para mim. 4 para você, 1, 2, 3, 4 para mim. 5 para você, 1, 2, 3, 4, 5 para mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. Então é assim que os caras fazem a divisão, né? É assim que se é retratado a divisão. O conhecimento que retrata o submundo, retrata algo que nós estamos vivenciando, essa experiência que nós estamos vivenciando, eles não deixam a gente saber. Mas ao mesmo tempo que não deixam a gente saber, é o Big Bang para você, criacionismo para eles. Macacos veganos transmórficos que se transformam para você, e para eles é o processo criacionismo, hiperbólica, os arianos, os anjos caídos. Então é assim que funciona a história, tá? E aí eu digo para você, o que você vai escolher? Vai escolher a ilusão de acreditar nessa história, na famosa drausiologia, ou vai escolher a realidade? É por conta sua, você que vai escolher isso. Não sou eu que faço essa escolha. Então o mundo ele é insano demais, mas essa é a pura verdade. Eu tentar provar para você outra coisa é meio infame, né? Então simplesmente o que eu digo para vocês é isso. Essa retratação, né, esse quadro é a retratação desse cara, que ele se autonomeou, eu sou um homem, né? Ele não quis retratar o nome dele, mas o pessoal descobriu, e simplesmente o cara foi pro submundo e foi julgado pelo guia espiritual no abismo, né? Ou seja, porque queria relatar o experimento dele. Não só esse cara, como o Almirante Bandes, ele escreve um livro, Viagem ao Centro da Terra, olha que lugar bonito, grandes colônias. É, bonito, mas por que eles queriam bombardear o local? Por que em 1952 foi feito um congresso nos Estados Unidos, que foi até conhecido como UFO Incident, que eles queriam bombardear a Antártida com bombas nucleares. Se é tão bonito assim, maravilhoso, texugos, por que ele queria bombardear? Então, simplesmente, são algo a se perguntar, tá entendendo? Então, hoje o conteúdo é sobre isso, tá? Eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe o seu like, é extremamente importante para a semeadura desse canal, para ajudar a divulgar esse projeto. Inscreva-se no canal para você poder acompanhar toda essa trajetória que a gente está fazendo aqui e conheça o meu trabalho. Tem links na descrição. Nós temos, eu ensino sobre empreendedorismo físico, marketplace, empreendedorismo digital, canal no YouTube. Eu ensino aquilo que eu sei para as pessoas e você conta com o meu contato pessoal, tá bom? Vou ficar por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço.